Se você se formou em direito recentemente, ou se você acabou de se tornar advogado e você está pensando aí em fazer uma pós-graduação, pessoal, no assunto do vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a minha pós-graduação em jurisprudência penal que eu fiz pela via do EAD e quero aí dar um conselho para você, advogado, ou para você, estudante do direito, que nós somos eternos estudantes, para você um conselho profissional sobre a pós em jurisprudência penal do curso SEI. Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. No assunto do vídeo de hoje, bem diferente de vários outros, eu vou conversar com você que é do direito sobre a minha pós em jurisprudência penal do curso SEI, do ciclo de estudos da internet. É muito provável que você que esteja aí me vendo já tenha ouvido falar sobre o professor Caio Paiva. Ele que tem pós-graduação, leciona pós-graduação voltada para direitos humanos, pós-graduação em jurisprudência penal, que é do assunto do vídeo de hoje, pós-graduação em jurisprudência, pós-graduação em tribunal do júri, enfim, eu entendo que o curso SEI ele é muito conhecido na nossa área do direito, principalmente no ramo digital, porque todas as pós do curso SEI são feitas pela via EAD. E no assunto do vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como foi essa minha pós-graduação em jurisprudência penal. Para quem não sabe, eu fiz parte da primeira turma que obteve essa formação nessa área da jurisprudência penal, quando o professor Caio Paiva iniciou essa pós-graduação. Pessoal, desde quando eu me formei pela Faculdade Faceca, em Varginha, ao final do ano de 2020, eu iniciei a minha advocacia no ano de 2022, ano em que obtive a minha aprovação no exame de ordem e comecei a minha atuação na advocacia criminal. Para quem não sabe, eu já cheguei a fazer diversos cursos feitos por advogado, dos diversos que você vê por aí no Instagram. Claro que jamais de qualquer um, de pessoas que não têm a prática que seria necessária. Todos esses cursos online que eu fiz, eu tenho grande admiração pelos profissionais que lecionaram esses cursos e posso dizer que aprendi muitas coisas. Mas não é o tema do nosso vídeo de hoje. Desde quando eu também comecei na minha advocacia, mais especificamente já no ano de 2023, eu também pensava em fazer aí um aprofundamento teórico para poder agregar ainda mais na minha formação específica da área penal. Então eu decidi cursar a minha primeira pós-graduação feita em jurisprudência penal. Jurisprudência penal, para quem não sabe, é como se fosse feito um estudo muito amplo da jurisprudência dos nossos tribunais superiores, tais como o Tribunal Superior de Justiça e Supremo Tribunal Federal, analisando diversas decisões dos nossos ministros dos dois tribunais citados. Desde quando começou esses estudos, eu posso dizer para vocês que obtive desde sempre aí um aprofundamento técnico muito interessante na nossa área. O curso, para quem não sabe, ele é uma pós-graduação lato sensu, que é aquela que tem o maior volume de horas. Tanto que eu comecei a minha pós em 2023 e peguei o meu certificado no mês passado, em agosto de 2025. Nessa pós-graduação, nós estudamos as principais áreas do direito penal: processo penal, direito penal, parte geral, direito penal, parte especial, crimes federais e execução penal.
passando por todas as especificidades de todos esses temas citados. Por exemplo, em crimes especiais, você vai ver os principais posicionamentos doutrinários sobre o crime de homicídio, sobre o crime de roubo, o crime de furto. Quando você estiver estudando, por exemplo, processo penal, você vai encontrar jurisprudência dos principais temas do processo penal, tais como a prisão preventiva, o inquérito policial, a juntada de prova testemunhal, as provas documentais, a jurisprudência sobre a admissão dessas provas, que são um estudo muito importante. Em que sentido que essa pós-graduação contribuiu para a minha atuação prática? Era um assunto que eu queria muito comentar com vocês. Eu senti que tive um bom aprofundamento técnico nessa parte. Quando eu estava, por exemplo, estudando direito penal, processo penal no inquérito policial, eu estava atuando na época num dos primeiros inquéritos que estive atuando. Se tratava de um crime de homicídio. E eu me lembro que o delegado ele ouviu somente testemunhas de acusação. Ele não ouviu testemunhas de defesa. Ele não teve esse interesse em convidar as testemunhas de defesa para prestar depoimento. E eu estava, na época, querendo alegar uma possível tese sobre a não imparcialidade do delegado, querendo poder possivelmente anular esse inquérito policial. E nesse estudo dessa pós-graduação, conhecendo os principais julgados, eu pude ver que diversos advogados já tentaram fazer isso. E o número de jurisprudência pacificada no sentido positivo para esse tema é extremamente baixo. Os tribunais superiores não costumam reconhecer algo positivo nesse sentido. Estou querendo dizer que não tem jurisprudência, você vai desistir? Não, não é esse o assunto do nosso vídeo. É apenas poder tratar com vocês sobre como é que é o funcionamento dessa nossa pós em jurisprudência penal pela via EAD. Se vocês têm alguma dúvida sobre como são feitos esses estudos EAD, sobre os desafios de se fazer uma pós-graduação por essa via, eu também tinha essas dúvidas. Para poder melhor esclarecer, eu diria que é super possível você extrair muito aprendizado bom fazendo seus estudos pela via da internet. Eu sou formado, como todo mundo sabe, a Faculdade de Direito só admite a formação na modalidade presencial. E para quem acompanha o canal, também sabe que eu tenho TDAH, que eu sou um pouco desatento em alguns momentos. Durante a faculdade, houve diversas vezes que eu fui assistir aulas sobre assuntos que eu não gostava, como, por exemplo, direito previdenciário, algumas particularidades do direito civil que não me atraem nem um pouquinho. Eu dispersei durante muitas aulas neste sentido. E nesses meus estudos da jurisprudência penal, da minha pós-graduação, eu posso contar para vocês que, sem nenhuma dúvida, eu foquei mais naqueles temas que são mais relacionados com a minha advocacia. Se eu, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, eu estava advogando em um crime de extorsão. Quando eu estive advogando em crime de extorsão, eu li toda a jurisprudência penal do crime de extorsão com muito afinco, porque seria muito interessante para a minha voltagem prática. Eu não tenho grande atuação com execução de pena, mas sempre que tive qualquer dúvida, não só dúvida, como eu fiz todo o estudo da execução de pena através da jurisprudência e conhecendo esses principais julgados que tramitam na execução da pena.
e foi como se fosse um material muito importante e de grande utilidade para que eu pudesse compreender esses assuntos. Os materiais do curso SEI, para quem não sabe, eles têm tanto os julgados da jurisprudência como a apresentação das principais doutrinas que discorrem sobre o tema, fazendo todo aquele conjunto de jurisprudência, de doutrina, tudo de uma forma muito sistematizada e organizada. Em todos esses materiais são também citados alguns livros, para que nós também possamos aprofundar os nossos estudos naqueles que mais nos interessam. Assim como também é muito admirável o que o professor Caio Paiva fez por nós, é que ele coloca os principais julgados. Se a gente quiser, por exemplo, ler na íntegra alguns julgados que possam ter 300 páginas, fica totalmente ao nosso critério. E é muito bom, porque muitas vezes lemos votos de ministros, como que eles fundamentaram as suas principais decisões. Então acaba sendo um tipo de estudo para advogado criminalista, como é o meu caso, muito útil e de grande necessidade também. Dentre as principais utilidades que essa pós feita pela via EAD também nos proporciona, eu poderia citar para vocês que todas as aulas acompanham um material completo em apostila. Todas elas você vai ver doutrina, jurisprudência, explicação geral sobre o assunto de uma forma introdutória, um aprofundamento da jurisprudência sobre os temas. Vou te dar um exemplo. Se você está fazendo um estudo sobre dosimetria da pena, tem toda a introdução explicando o critério trifásico. Depois você avança, por exemplo, para especificidades de aceitar ou não um abrandamento dela no crime de roubo por pequenos motivos, sobre como devolver a coisa que foi roubada, diversas coisas do tipo. Então, nesse sentido, a pós se torna muito proveitosa. Um dos outros benefícios muito bons de se fazer essa pós em jurisprudência do curso SEI é que o professor Caio Paiva nos garantiu acesso vitalício à plataforma do Tudo de Penal, que, para quem não conhece, é uma plataforma que traz julgados atualizados do STJ, do STF, e a gente tem um buscador em que a gente digita pequenas palavras como nulidade processual, prisão preventiva. Aí você vai fazendo essa pesquisa, você vai encontrar os principais julgados sobre nulidade na prisão preventiva, para você poder trabalhar o seu habeas corpus, o seu recurso de apelação, a sua resposta à acusação. Então, em todos esses sentidos, tanto processuais como os aspectos materiais penais, a pós-graduação feita pelo curso SEI foi bastante proveitosa na minha prática da advocacia penal. Então, sem dúvida alguma, eu recomendaria muito essa pós-graduação aí para todos vocês que buscam um aprofundamento teórico nessa área penal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse nosso novo modelo de vídeo, eu quero que você comente aqui para que eu possa talvez trazer mais assuntos como esse. Se você ficou curioso sobre algum tema relacionado à nossa pós em jurisprudência penal, deixe aí nos comentários. Eu prometo ler, prometo que vou responder vocês com muito carinho. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir que você deixe o seu like e que você se inscreva no nosso canal, aperte no nosso sininho para você não perder nenhum assunto sempre que a gente fizer um vídeo novo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.